Por quase 400 anos, o mundo acreditou que o Templo de Salomão era intocável, que o próprio Deus jamais permitiria que uma tocha chegasse perto dela. Mas eles estavam errados. No dia 9 do mês de Ab, no ano 586 a.C., a estrutura mais importante do Oriente Médio veio abaixo. O Templo de Salomão, que tinha ficado de pé por quase 400 anos como o centro político e religioso de Judá, foi deliberadamente incendiado. Mas aquilo não foi um acidente e nem um ataque surpresa. Foi o resultado final de uma aposta política desastrosa, feita por um homem que achou que poderia enganar a maior superpotência militar da época. Mas antes das muralhas caírem e o templo queimar, algo muito pior aconteceu dentro de Jerusalém. Um cerco tão brutal que fez mães, conhecidas por sua compaixão, cometerem atos que a maioria de nós prefere nem imaginar para sobreviver à fome. Para entender como chegamos ao fogo, precisamos voltar 10 anos no tempo. O rei Zedequias estava sentado no trono de Jerusalém. Mas ele não era um rei livre, ele era um vassalo. Ele foi colocado no poder pelo próprio Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, com uma única função: manter a região estável e pagar tributos pesados em ouro e prata todos os anos. Basicamente, Jerusalém pagava para não ser destruída, mas Zedequias estava sob pressão interna. Havia uma facção dentro do palácio que acreditava que a Babilônia estava esticada demais e prestes a cair. Eles olhavam para o Egito, a antiga potência do sul, e viam uma oportunidade de aliança militar. O raciocínio era puramente geopolítico. Se Judá parasse de pagar a Babilônia e se aliasse aos faraós, eles poderiam recuperar a independência total. Era uma jogada de xadrez arriscada. Ignorando os avisos de seus conselheiros mais prudentes e até do profeta Jeremias, que alertava que o Egito não era confiável, Zedequias tomou a decisão que selaria o destino da cidade. Ele parou de enviar os tributos. Ele expulsou os diplomatas babilônicos. Na prática, ele declarou guerra. A resposta de Nabucodonosor não foi diplomática. Ele não enviou mensageiros para renegociar. Ele mobilizou o exército imperial inteiro. Não era apenas uma tropa punitiva, era uma força de invasão desenhada para apagar cidades do mapa. Quando os vigias nas torres de Jerusalém olharam para o norte, eles não viram uma negociação chegando. Eles viram a poeira de milhares de soldados, cavalos e máquinas de cerco vindo para sufocar a cidade até a morte. A aposta de Zedequias tinha falhado, e o preço seria cobrado em sangue. Mas quando os babilônios chegaram aos portões, eles fizeram algo estranho. Eles não atacaram. Em vez de lançar flechas, Nabucodonosor iniciou uma estratégia muito mais cruel e lenta. Uma que transformaria Jerusalém em um cemitério antes mesmo de entrarem na cidade. Muitos esperavam que a chegada dos babilônios fosse marcada por uma chuva imediata de flechas e invasões de portões, como vemos em filmes. Mas Nabucodonosor era um general experiente demais para desperdiçar seus homens contra as muralhas formidáveis de Jerusalém logo de cara. Ele sabia que a cidade ficava no topo de montanhas e era protegida por vales íngremes. Tentar escalar aquilo sob ataque seria suicídio militar. Então, a estratégia dele foi muito mais fria e calculista. Ele não tentou entrar. Ele garantiu que nada mais entrasse. No ano de 588 a.C., os exércitos imperiais cercaram completamente a cidade. Eles construíram o que chamamos de Muro de Circunvalação. Basicamente, os invasores ergueram suas próprias barreiras ao redor de Jerusalém, criando uma jaula gigantesca. A mensagem era clara: ninguém sai. E mais importante, nenhuma comida entra. A máquina de guerra da Babilônia não usou apenas espadas. Ela usou a fome como arma principal. Para quem estava do lado de dentro, o terror mudou de forma. No começo, havia estoques, cisternas com água e uma falsa sensação de segurança. As muralhas pareciam impenetráveis, mas os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. Não estamos falando de um cerco curto. Essa operação de sufocamento durou 30 meses. Foram 2 anos e meio vendo o inimigo acampado do lado de fora, cozinhando
treinando e esperando pacientemente que você morresse de inanição. A tática de Nabucodonosor transformou Jerusalém em uma panela de pressão. Ele cortou as rotas comerciais que traziam grãos do campo. Ele interceptou qualquer tentativa de comunicação com aliados externos. A cidade se tornou uma ilha isolada, no meio de um oceano de soldados inimigos. A cada dia que passava, o preço do pão subia e a esperança descia. O plano babilônico era simples: enfraquecer os defensores fisicamente até que eles não tivessem força nem para levantar uma espada quando a invasão real começasse. Eles conseguiram trancar a cidade hermeticamente. Mas o que Nabucodonosor talvez não imaginasse era o nível de horror que essa pressão criaria do lado de dentro das muralhas. Quando os armazéns finalmente ficaram vazios e o último saco de trigo foi vendido, a civilização dentro de Jerusalém começou a desmoronar. O que acontece com uma sociedade quando a fome se torna a única lei vigente, desafia a própria humanidade? O que Nabucodonosor estava fazendo do lado de fora era guerra, mas o que começou a acontecer dentro das casas de Jerusalém era um filme de terror que nem os profetas conseguiram prever. Enquanto os olhos dos sentinelas estavam fixos nas torres de cerco lá fora, o verdadeiro massacre começou silenciosamente dentro das casas. O inimigo interno não usava armadura nem espada. Era o colapso absoluto da economia e da humanidade. O plano de sufocamento funcionou com uma crueldade matemática. De repente, a prata e o ouro estocados no palácio não valiam nada. Você não pode comer ouro. A inflação atingiu níveis que desafiam a lógica. Um pedaço de pão mofado passou a valer mais do que propriedades inteiras. A estrutura social derreteu. Aqueles nobres que aconselharam Zedequias a se rebelar, homens acostumados a vestir linho fino e comer banquetes, agora vagavam pelos becos com a pele escurecida, colada aos ossos, secos como madeira velha. A distinção entre ricos e pobres desapareceu. Dentro das muralhas só existiam duas classes: os que já tinham morrido e os que estavam esperando a morte. A água das cisternas baixou até virar lama, e junto com a sede vieram as pestes que se alastravam rápido naquele calor confinado. Mas a fome extrema faz algo pior do que matar o corpo. Ela desliga a moralidade. Os relatos históricos preservados, especialmente no livro de Lamentações, descrevem cenas que parecem pesadelos distópicos. Mães, mulheres descritas como compassivas, chegaram ao ponto de ruptura mental absoluta. Sem ter o que oferecer e enlouquecidas pela inanição, elas cozinharam os próprios filhos para sobreviver mais um dia. A sociedade judaica não foi derrotada inicialmente por flechas babilônicas. Ela se devorou, literalmente, antes que qualquer invasor colocasse os pés na cidade alta. Jerusalém se transformou em um cemitério habitado por fantasma. O espírito de resistência foi quebrado não pela força militar, mas pelo estômago vazio. Quando os 30 meses de isolamento se aproximavam do fim, a cidade estava oca. Era uma casca frágil, esperando para ser esmagada, e o momento do impacto final estava chegando. Do lado de fora, os engenheiros babilônios finalmente pararam de esperar e encontraram a falha estrutural na pedra que eles procuravam há 2 anos e meio. O som que quebrou o silêncio da noite não foi um trovão, foi o barulho seco e aterrorizante de pedra sendo esmagada. No 9º dia do 4º mês, a engenharia babilônica finalmente venceu a arquitetura judaica. Uma brecha se abriu na muralha norte da cidade. O que se seguiu não foi uma batalha heróica de filmes épicos. Os defensores, enfraquecidos por 2 anos e meio de racionamento extremo, mal conseguiam levantar os escudos. Os invasores entraram na cidade como uma inundação de bronze e ferro, varrendo tudo o que encontravam pela frente, sem encontrar resistência real. Enquanto o pânico tomava as ruas estreitas e as tochas começavam a iluminar o massacre de civis, o homem responsável por tudo aquilo tomou sua última decisão covarde. O rei Zedequias não ficou para defender seu trono, seu templo ou seu povo. Ele sabia que, se fosse pego ali, sua cabeça rolaria imediatamente.
Então, sob a cobertura da escuridão,